Histórias assombradas. Acho que me encontrei com um cantor em outro plano. Que cantor? Agora fiquei curiosa? Duvido que ela vai falar aqui, mas vamos lá. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Hoje eu venho aqui relatar a vocês algo que me ocorreu em meio à pandemia. Foi algo bem louco. Quem me lembrou de mandar esse relato para você, Ana, foi a minha irmã. Ontem, dia 12 de junho de 2022. Nós estávamos na casa da minha mãe e lembramos desse ocorrido. Aí ela disse: "Olha, você podia mandar para Ana ler no canal Assombrado." Pois bem, então aqui estamos, hoje, dia 13 de junho. 13 de junho de 2022, então ela enviou dia 13 esse relato aqui, ó. Não haverá nomes e se houver, eu vou mudar, estarão trocados. Só vou dizer que esse cantor que eu citei no título é brasileiro. Eu não vou me identificar de nenhuma forma, então bora pro relato. Beleza, tranquilinho. Ana, eu não tenho religião alguma, porém sempre gostei de ler a Bíblia. E certa noite, depois da minha filha, que na época tinha por volta de uns 7 meses, depois dela dormir, eu tomei um banho, coloquei um bolo no forno, então coloquei o celular para tocar o alarme, né? Na hora de tirar o bolo do forno. Sentei na cama e empilhei os travesseiros na parede, pois eu havia tirado a cabeceira da cama, que estava com os parafusos folgados, para o meu marido apertar quando ele chegasse do trabalho. Então me encostei nos travesseiros, peguei a Bíblia e comecei a ler. Eu estava tão cansada que acabei adormecendo. Aí eu comecei a sonhar. Nesse sonho, eu saí de uma luz forte e branca e eu estava exatamente como eu estava. Só que de vestido... eu estava exatamente do jeito que eu estava, de vestido longo e florido, com os meus óculos, pois eu uso óculos de grau, e cabelos soltos e úmidos. Eu estava em um lugar que parecia ser acinzentado. Ventava bastante e tinha árvores e flores por todo lugar. E um gramado bem verde e lindo. Havia ali umas 7 crianças brincando com uma bola. Os meninos estavam descalços, com camisas de botões brancas e shorts jeans, um pouco acima do joelho. As meninas estavam de vestido azul claro e um pouco acima do joelho também. E todas aquelas crianças aparentavam ter entre 7 e 10 anos de idade. Elas começaram a me olhar com muita curiosidade. Vieram até mim e pegavam na barra do meu vestido, diziam que os meus óculos e os meus cabelos eram bonitos. Aí uma das crianças perguntou: "Moça, você veio do mesmo lugar que aquele moço veio?" Aí eu perguntei: "Que moço?" E o menino respondeu: "Aquele que foi para a ponte." O menino me mostrou onde era a ponte e eu fui até lá. Era uma pequena ponte que ficava em um pequeno lago. Quando cheguei, eu vi o cantor, que vou chamar aqui de Marcos, tá? Um nome totalmente fictício. Vou chamar o cantor aqui de Marcos. Eu vi esse cantor lá. Eu não acreditei. Aquilo era muito louco. Ele estava de camiseta regata preta e uma calça de moletom cinza. Aí ele se virou e disse: "Oi, quem é você?" E eu disse: "Meu nome é fulana." E ele: "Você sabe quem eu sou? Porque aqui essas crianças não sabem quem sou eu. Nem sei como que eu cheguei aqui, nem sei como voltar também. Eu acho que eu tô sonhando." Aí eu disse: "Sim, eu sei quem você é. Nós viemos do mesmo lugar. E se isso for um sonho, você está no meu sonho." Aí ele disse: "Não, você que tá no meu sonho. E se não se importa, eu quero acordar agora, porque isso aqui já tá meio doido." Nesse instante, eu comecei a ouvir o alarme do meu celular. Aí ele disse: "Que som é esse?" E eu falei: "Ah, é o meu alarme, eu tenho que acordar agora." E eu saí correndo, voltando pelo mesmo caminho que eu havia percorrido para chegar até aquela ponte. Só que as crianças não estavam mais lá. Aí eu olhei para trás e o cantor, o Marcos, estava me seguindo, como se ele quisesse ver para onde eu estava indo.
Passei por aquela mesma luz e acordei como se eu tivesse levado um susto, sabe? Derrubando a minha Bíblia no chão. Eu levantei com aquela dúvida se aquilo havia sido mesmo apenas um sonho. Apaguei, desliguei o forno, né, do fogão, lavei o meu rosto e fiquei pensando naquilo. Quando meu marido chegou, eu contei a ele. E ele ficou meio tipo: Como assim você sonhou com o cara? Ana, eu fiquei envergonhada, sabe? Mas eu expliquei. Expliquei ao meu marido que eu acreditava que aquilo não tinha sido um sonho qualquer. Ele ficou meio encucado, mas tudo bem. Ele também achou estranho, até porque é um cantor que não ouvíamos com tanta frequência. Quem tinha mais o costume de ouvi-lo era minha irmã, que é exatamente o estilo de música que ela curte, mas não o nosso. Então eu mandei mensagens de áudio no WhatsApp contando tudo para minha irmã, que fez a maior zoação comigo, né? Dizendo: nada, você tá aí criando fanfic aí na sua cabeça. Ana, eu fiquei chateada com ela e fui dormir. Passou alguns dias e eu estava na cozinha de casa. Na verdade, eu estava na cozinha da casa da minha mãe. Estava eu, minha irmã, minha mãe, meu marido e a minha bebê. E eu estava fazendo uns bijus, é isso? Bijus? Pra gente jantar. Minha irmã estava assistindo uma live desse exato cantor no Instagram. E era uma live onde ele respondia perguntas dos fãs e tal. Aí um fã fez uma pergunta lá que eu nem lembro qual foi. E aí ele respondeu a pergunta e disse assim: por falar em sonho, há uns dias atrás eu sonhei que eu tava num lugar bonito. Aí tinha umas crianças lá brincando. E eu perguntava a essas crianças como que eu saía de lá. E as crianças falavam que era pela luz. Mas eu não achava essa luz. Aí eu cheguei numa ponte e de repente apareceu uma moça de vestido longo, cheio de flores, e essa moça usava óculos. Aí eu conversava com ela, eu não lembro o que eu falava para ela, eu só lembro que eu ouvi um som de alguma coisa e aí ela saiu correndo e eu fui atrás dela. Ela passou numa luz e quando eu passei por aquela mesma luz eu acordei. Gente, ele relatou isso na live. Era ela. Ana, nesse momento, se fez um silêncio na cozinha. A minha irmã olhava para o meu marido olhava para ela de volta e cada um mais perplexo que o outro. Eu nem preciso falar como eu fiquei, né? Aí a minha irmã disse: Tá repreendido! Se você não tivesse me contado isso uns dias atrás, eu jamais ia acreditar. Se você viesse me contar isso depois. Menina, tô passada! Aí o meu marido riu de nervoso e disse: Você podia procurar um lugar para saber direito o que é que foi isso que aconteceu. Eu nunca vi isso acontecer. A pessoa se encontra com outra, em outro plano, e ainda mais alguém que nem conhece você. Isso não pode ter sido sonho, não. Isso tá muito estranho. Olha, a essa altura minha mãe não estava entendendo nada. Aí eu contei para ela, que acreditou, é claro. Além do mais, tinha minha irmã ali, o meu marido, que estavam de prova, pois eu havia contado esse sonho, entre aspas, alguns dias antes do cantor relatar o mesmo sonho na live dele. Bom, depois disso, eu nunca contei isso para ninguém, pois com certeza ninguém ia acreditar e diria que eu estaria inventando isso para ganhar crédito em cima do sonho do rapaz. Um fato que eu achei curioso foi o dele não lembrar o que ele conversou comigo lá, nesse sonho, e também o porquê dele não lembrar o caminho para voltar e acordar. Porém, aqui fica a pergunta que a minha irmã me fez ao tocarmos nesse assunto. Será que se ele ver você, ele se lembra que você é a moça desse suposto sonho que ele teve? Bom, Ana, esse foi o meu relato. Algumas pessoas vão desdenhar, fazer piadinhas nos comentários, não vão acreditar. Porém, eu envio o relato em consideração a você. Muito obrigada. Ao seu trabalho e do Matheus. E em consideração ao seu canal, que eu admiro muito. Beijos. Agora é só para mim. Dá licença.
Ok, bom, interessante. E eu já vi relatos aqui de sonhos, mas de pessoas que se conhecem, pessoas conectadas, assim, digamos, né? Que tiveram, parece que um encontro dentro do mesmo sonho, mas tipo, casal de namorados, até neto e avó, essas coisas, sabe? Que tiveram um encontro num sonho ou no astral, mas que estavam vivos, sabe? Mas assim, de duas pessoas nada a ver, e outra, com uma confirmação dessa, ele contar lá a mesma coisa que você contou aqui, que você sonhou. Será que foi por um acaso? É um lugar que talvez a gente sonha, é sugado para um canto, vai para um lado de lá, e você fala, mas onde que eu tô? Por que eu vim para cá? E de repente poderia ser qualquer outra pessoa, mas coincidiu dos dois estarem no mesmo lugar? Será que tinha um motivo que vocês esqueceram, que foi apagado da memória para estar nesse lugar? E só lembra de um pedaço? Ai, vou espirrar. Oh, perdão, meu espirro de Lady. Me desculpe, mas assim, parece que quando a gente espirra assim, a gente espirra melhor, né? Do que fica assim. Então já vai no regaço. Me desculpe. Mas continuando, então. Ai, gente, deve ter alguma coisa aqui que me dá alergia. Muito interessante. Ai, agora eu queria falar com o cantor. Falei, meu amigo, você teve um sonho muito interessante, não é? Alguém aí já passou por uma situação dessa? Eu não duvido, não. Eu acredito sim que isso pode ter acontecido. Agora, a ligação que tem, se tem alguma aí, não sei. Mas eu nunca vi, assim, um relato de realmente, de um confirmar pra cá, outro pra cá, de pessoas que nunca se viram, né? Muito interessante. Deixem os seus comentários com respeito, por favor. E se alguém já passou por essa experiência, manda o relato pra gente. Vai saber se não teve gente que sonhou com alguém. Você fala, eu sonhei com uma moça assim, tava em tal lugar. Mas quando que você vai saber a confirmação? Se essa moça mora lá nos confins, ela ficou sabendo porque ele é famoso e ele falou numa live pra milhões de pessoas, sei lá, né? Então, aí deu pra ela confirmar. Agora, quantas pessoas a gente mesmo? Eu viro e mexo, eu sonho com que eu nunca vi na vida. Converso, tô num barzinho, alguma coisa assim, no sonho, tô andando na rua, tem uma galera aqui, sei lá, às vezes é só sonho mesmo. Mas e se não for? E se eu tiver... Mas o lugar também é estranho, né? Não era na rua, nada, era um lugar bonito, uma grama, uma ponte, as crianças com roupas iguais. Essas roupas azul claro, camisa branca, não sei o que, essas crianças. Então, era um lugar diferente também. Parece que um pouquinho especial, digamos assim. Não é da rua do sonho, no bar do sonho, né? Mas o que eu quero dizer é assim, então... E se a gente sonhou com alguém e, na verdade, esse alguém existe em algum lugar do mundo mesmo e a gente compartilhou o mesmo sonho? Mas nunca vai saber. Eu já sonhei que eu tava falando inglês na Alemanha. Eu tava na Alemanha... Aí eu tava na neve, me divertindo, porque eu falei, gente, eu tô na neve! E aí tinha um pessoal lá, uns alemães, que queria que a gente fosse embora. E aí eu tentava perguntar pra eles se eles falavam inglês, porque eu não falava alemão, eu falava inglês. Aí eu tentava saber, e eu lembro de eu falando inglês pra eles, que eu só queria ver a neve, é só isso. E eu já ia embora. Só isso, só queria ver a neve. E eles bravos, querendo que a gente fosse embora. Será que era 7 além da Alemanha? Ai, não sei. Mas será que realmente a gente não se encontrou em algum lugar? Vai saber, gente. Eu acho que sonho é uma... Ai, gente, cala a boca, né? Já tô falando muito aqui. É uma chance que a gente tem de ir para outros lugares realmente, né? Não é só alguma coisa do nosso subconsciente. É também. Não vou dizer que não existe isso daí, que é tudo viagem astral. Não, mas tem muita coisa que acho que é assim. Deixem suas experiências, contem o que aconteceu com vocês, comentem e a gente se vê no próximo relato. Beijos. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.